Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje mais um podcast está no ar. E hoje eu estou com um convidado super especial que eu tenho certeza que você muitas das vezes precisou ou se não precisou, ainda vai precisar dos serviços dele. Isso mesmo. Eu estou aqui com o senhor Tássio Romário. Seja muito bem-vindo ao nosso Agradeço, podcast. dona Ângela. Que hoje a gente vai bater um papo e com certeza tirar muitas dúvidas das Com pessoas que certeza. estão aí do outro lado, que fica muito perdido na hora, né? E principalmente agora que está chegando muitos eventos do carnaval, muitos feriados. Esse é um ano atípico. Então, se apresente para o nosso podcast, seja muito bem-vindo, é um Muito prazer obrigado. ter o senhor aqui Satisfação com a é toda gente, nossa. tá? Inclusive, se você quiser perguntar alguma coisa aí para ele, a gente tá com a equipe aqui, ó, os bastidores tá aqui lotado, as meninas, tá o William aí, todo mundo vai ajudar aqui vocês, tá? Então, só é perguntar. Então, seja bem-vindo mais uma Muito vez, obrigado. Então, pessoal, boa noite. Sou Tássio Romário, empresário aqui no município de Gravatá. Estou residindo aqui nessa cidade há 21 anos. Eu sou natural de Palmares. Eu costumo dizer que sou natural de lá, mas fui lá só para nascer. Né? Minha família morava em Catende e o município, na época, não tinha maternidade. Então, eu fui na barriga e voltei nos braços da minha mãe para Palmares, somente para nascer. E vivi boa parte da minha vida no interior aqui do estado de Pernambuco, em Belo Jardim. Passei por Arco Verde e agora vim com a família toda em 2004 para 2005, eu vim para Gravatá e aqui eu criei raízes e comecei a desenvolver negócios, sempre procurando ajudar pessoas, resolver problemas. Ou seja, já é um cidadão gravataense. Exato, já por natureza agora. Adotei essa cidade como meu lar. E é incrível, porque quando o senhor fala que adotou a cidade, eu atendo muitas clientes que estão vindo de Recife morar aqui. E não é poucas, é muitas clientes. Por quê? Porque Gravatá, a gente sabe que fica no meio, né, entre Caruaru e Recife. E é uma cidade aconchegante, o clima agradável, as pessoas acolhedoras. Gravatá tá no Planalto da Borborema, está a mais de 400 metros acima do nível do mar, o que entrega a Gravatá um clima excepcional. É o quinto melhor microclima do país, conhecida como a Suíça brasileira. Eu vendo a minha cidade como uma cidade turística, onde eu vou. Então, Gravatá realmente tem um clima acolhedor, um povo ordeiro, um povo acolhedor também, e que gosta bastante de recepcionar seus visitantes, seus turistas, e também de conviver com aqueles que já residem aqui no município. Ou seja, se você não conhece Gravatá, vem para cá. Vem pra cá. Então, seu Tássio, conta pra gente. Antes de chegar na Prossiga, né? Como foi sua trajetória no mundo empreendedor? Eu aprendi a negociar com meu pai. Ele é o meu grão-mestre. É o cara que me ensinou o que eu conheço sobre vendas, o que eu conheço. A minha aptidão para negócios vem do meu pai. Meu pai foi um cara que, nascido em Caruaru, aqui no Agreste Pernambucano, ele sempre saiu da zona rural, foi para a zona urbana, sempre desbravando. Ele tirou toda a família da zona rural e ele começou a construir primeiro a vida para a família, para depois construir a dele. E isso, com o passar dos anos, eu fui aprendendo isso. Desde os meus 6 anos de idade, eu convivo com meu pai trabalhando. Eu sempre ajudei ele. A gente já fez abastecimento de bomboniere em zona rural lá em Belo Jardim. Tudo que era barracão dentro das zonas rurais, dos distritos do município, a gente abastecia bomboniere. Trabalhamos na Feira da Sulanca de Caruaru, aos 11 anos de idade, eu passava a madrugada, era da segunda para terça-feira, a feira a noite inteira, e eu trabalhei na Sulanca, 11 anos de idade, sempre comercializando roupa. Tá? Então eu vivia gritando, mulher bonita não paga, mas também não leva. Então quer dizer que o senhor tinha esse jaguão, né? Que o pessoal fala, né? Sempre. É o famoso lá de Caruaru, né? Quem conhece a feira de Caruaru sabe, né, meninas? De fato. Então, eu construí a minha vida pautada nos ensinamentos que o meu pai me entregou de empreender, de desbravar, de não ter receio. E se tiver medo, vai com medo mesmo, mas vai. Porque é melhor lá na frente você se arrepender de ter feito e dado errado, do que você se arrepender de não tentar fazer e um dia pensar, poxa, como teria sido o resultado disso se eu tivesse tentado?
Então eu sempre tive esse espírito empreendedor, já desde pequeno, principalmente estimulado pelo meu pai. Que bacana. Inclusive, eu posso falar que eu também já fui uma cliente do seu pai Olha aí. também, né? Logo no início, quando eu abri meu estúdio, Sim. e ele sempre teve como, eu sempre via isso nele, né? Ele falava que era para alguém, para ajudar na faculdade de alguém, não sei de quem era. Minha irmã fez faculdade, eu também entrei na faculdade. Ou o meu Eu curso ainda ou o vou dela. perguntar a ele, eu ainda vou perguntar a ele. Então, assim, ele vendia doces, né? Ele ia, e eram os dois, ele e a sua mãe. E eu Sempre achava teve. lindo isso, né? Essa parceria dos dois. Então, assim, então isso veio já de pequeno, né? Meu pai tem aversão a ficar parado. Chega um final de semana, se ele encerrou as atividades dele e não tem nada para fazer, ele vai aguar as plantas. Mas ele tem um jardim bem, bem extenso. Se ele já acabou de aguar as plantas, ele vai fazer de novo. Ele não aguenta ficar parado. Ele é um cara muito proativo. Que bacana. E o senhor puxou esse DNA Bastante, dele, né? bastante. E, seu Tássio, então, qual foi, antes, quando o senhor despertou a vontade de, não, vou abrir um negócio voltado Eu a ajudar as pessoas? eu sempre Como foi essa priorizei isso. ideia? Eu considero que todo empreendimento ele tem que estar focado em resolver um problema específico de um nicho, de um grupo de pessoas. É verdade. Porque se você entrega a solução para aquele grupo de pessoas, o negócio se desenvolve sozinho. As pessoas vão querer a solução e vão pagar pela solução que você entrega. Então isso é prático. Então, na minha vida, tudo que eu fiz, todo empreendimento que eu fiz com esse pensamento. De ajudar o Resolver próximo. problemas, ajudar pessoas a resolver seus problemas e o negócio cresce. Então, aí conta pra gente. Faz quanto tempo que o senhor trabalha nessa área de proteção? No ramo de proteção veicular, eu meio que caí de paraquedas com esse nicho de trabalho em 2017, aproximadamente entre maio e agosto de 2017. A minha área de vocação, de desejo mesmo é tecnologia. Eu sou da área de TI. Entrei na faculdade de ciência da computação, passei pela de sistemas de informação e em paralelo ainda fiz administração pública. E a gente sabe que a TI, hoje em dia, é Assim, potência, né? exato. É Quem não potência. estiver envolvido com tecnologia está Vai fora ficar do pra mercado. trás. Vai ficar para trás. E dentro disso, eu sempre forneci sistemas para diversos nichos, e um desses nichos foi o sistema voltado para rastreamento veicular. E aí eu também comecei a fornecer equipamentos, e a partir disso, conjugado, entrei no ramo de proteção. Que bacana. Fui puxado, né? Fui Então, na atraído. verdade, o senhor foi atraído, Exatamente. né? Pelo ramo da proteção. Exato. Né? Uma coisa chamou a outra. Isso é como alguém que se propõe como a senhora fez o investimento, tem o seu estúdio, naturalmente começou a mexer com a beleza da mulher, com os cabelos, de repente vai surgir a oportunidade de mexer nas unhas, vai surgir a oportunidade de maquiagens, de produtos de estética, um nicho chama outro. E engraçado, né? Por falar nisso, por exemplo, tem clientes que acaba a gente se tornando psicólogo também. E acaba, Ângela, eu preciso de alguma coisa relacionada em alguma empresa, aí dicas. Aí eu fui, né, vendo, eu falei assim, não, então assim, se eu ajudo as minhas clientes, eu também tenho certeza que outras pessoas também estão carentes também dessas informações. Exato. Por que a ideia do podcast? Para justamente as pessoas conhecerem, não é a empresa. Quando as pessoas pensam na só empresa, quem está por trás? História Exato. da empresa. Né? Como que aquilo aconteceu, né? E é muito bacana, porque hoje em dia a gente não vende o produto, a gente vende a história por Exato. Trás, né? A história. E toda uma história gera conexão, gera descobertas. E também faz com que as pessoas que estão passando por algum momento difícil, elas se coloquem também no lugar, né, do próximo e veja, peraí, se aquela pessoa passou por um momento difícil e está aí firme e forte, então eu consigo. Sim. E dificuldades eu costumo chamar de desafios, dona Ângela. São os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, e todo desafio ele vem com um objetivo. Ele vai te aprimorar, vai te entregar habilidades novas, vai te forçar a desenvolver habilidades novas,
A não ser que você esteja fraco no meio do caminho e que queira desistir. Já Mas esteja já estacionando, se né? você desenvolveu a resiliência e vai para cima com tudo, você vai desenvolver novas habilidades, você vai enfrentar os desafios e vencê-los. Foca nisso. Não foca no que o povo está pensando, no que vão dizer de você. Se alguém vai chegar para você e vai dizer, ó, é melhor você parar, fulano já tentou, Beltrano já foi por esse caminho e não deu certo. Você pode ser o primeiro a fazer dar certo e servir de exemplo para outros. É verdade. Então, eu busco fazer dos meus desafios uma escola para mim e eu passo isso para o time. Eu busco entregar isso para que todo o time esteja engajado e possa também entrar no mesmo espírito, na mesma sintonia, vamos falar dessa maneira, para que todo o time possa entregar o mesmo nível de qualidade disso para cima. E eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de uma história que você me contou sobre os tubarões, né? Vagamente. Sobre os tubarões, que é bem desse tipo mesmo, porque assim, quando você tá sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, você fica estacionado, você não lembra da história? Recordo plenamente. Conta aí um pouquinho a história aí pro pessoal. Um fato objetivo. O pessoal que trabalha com piscicultura vai entender bem o conceito, mas um empreendedor que trabalhava com a criação de peixes, e ele sempre pedia os alevinos para dentro da sua fazenda, para dentro da sua piscicultura. E toda vez que o entregador mandava os caminhões com os alevinos para aquele local, ele chegava a perder 40%, 50% dos alevinos, chegavam mortos no destino. E passavam por várias gestões e ninguém resolvia esse problema, ninguém conseguia resolver esse problema. Até que inventaram de contratar um gestor japonês. Mas sempre tem essas histórias, o olhinho puxado que vem com a sabedoria oriental, né? E o japonês disse o seguinte, ó, a gente pode resolver esse problema com uma coisa bem simples. Cada tanque de alevinos coloca um filhote de tubarão dentro. Poxa, mas o tubarão vai comer os alevinos, sim. Mas por que eles estão morrendo? Estão morrendo porque eles ficam estagnados durante toda a viagem. Com um filhote de tubarão lá, a gente vai perder alguns, com certeza, o tubarão vai comer. Mas os outros vão se manter em movimento e não vão estagnar, não vão morrer do período da viagem. E, de fato, houve uma redução que chegou de 10% a 5% de perda, quando eles tinham de 40% a 50% no método tradicional. Então, essa ideologia faz com que a gente pense, enquanto nós não temos desafios para que nós venhamos sair do ostracismo, sair da inércia, infelizmente, nós vamos acabar estagnando. E água parada, ela estagna. Água por si só, ela não... Lodo, né? Exato. Lodo, né? Água sozinha não apodrece, mas os detritos que entram em contato com ela vão apodrecer e vão passar, vão levar a contaminação para aquela água. Então, o tubarão fez com que os peixes ficassem em movimento durante toda a viagem, fazendo com que aqueles que morriam por cansaço, aqueles que morriam por estar estagnados dentro do tanque, estivessem em movimento. Então, o desafio faz com que você, empreendedor, esteja sempre em movimento, buscando novas rotas, novas alternativas, fazendo com que você pense, planeje, repense e replaneje para fazer dar certo. É verdade. E, inclusive, a gente teve aí uma grande crise mundial, que foi a pandemia, que muitos, por estarem estagnados, parados... Eu desenvolvi bem na pandemia. O senhor acredita que na pandemia eu conquistei muitas coisas? Eu viajei, vendi produtos de uma forma extraordinária. E foi na pandemia que Deus me deu a visão do meu kit capilar, a bomba capilar. Então, assim, a pandemia... Direito a cafezinho. Pode ficar à vontade. Obrigado. Aqui o cenário tá, ó, bonito aí, as meninas estão aí também, ó, tomando cafezinho. E na pandemia foi justamente isso que aconteceu. As pessoas que começaram peraí, se isso aqui eu não posso trabalhar com isso no momento, então eu vou buscar outra rota. Eu vou começar a ver o que eu tenho que fazer. Então, assim, o que foi que eu fiz, no meu caso? Relacionado à área da beleza, e comecei a vender produtos, comecei a dar cursos, viajar para ministrar cursos nas cidades do interior. Se reinventou, né? Me reinventei e comecei a estudar. E eu vi o seguinte, peraí,
a pandemia, o que estava acontecendo, as pessoas estavam tendo muita queda capilar. E eu falei, não, peraí, eu vou transformar, vou ver o que é que está acontecendo para mudar essa história, né? Porque, como o senhor falou, né? Para ajudar as pessoas, né? Exato. As pessoas estão com um problema, então eu vou lá solucionar. Então, o que é que eu vou fazer? Comecei a estudar. E eu sou muito de estudar. Eu não paro de estudar. E quando o pessoal aí que eu não estou muito ativa nos stories, pode ter certeza que eu estou estudando. Estou Capacitação. sempre me capacitando, tanto por podcast como por estúdio. Por quê? Porque essa área do negócio, do mundo empreendedor, a gente tem que estudar sempre. E quando eu comecei a estudar, eu vi que tinha alguns ativos que fazia toda a diferença. E eu comprava o kit, o grande, né, em galão, e começava a fazer mesmo. Fazia as misturas e fracionava. E comecei a vender, e os resultados aparecendo, Aí foi aí, isso na pandemia, aí foi aí que Deus me honrou, né? E hoje eu tenho minha marca patenteada, é a empresa que traz tudo certinho para mim, com a logo, com tudo organizadinho. Então, assim, através de estudos, e eu não fiquei estagnada. Desafios são utilizados como trampolim para o sucesso. Eu lembro que quando eu fui fazer, antes de contratar essa empresa para fazer o meu produto, qual foi que eu pensei? O que foi que eu pensei, né? Eu vim sempre em pensamentos, né? Eu falei assim, poxa, eu vou dar meu ouro para uma empresa, e se eles me copiarem? Vinha no meu pensamento. Mas se a gente ficar pensando, se limitando ao achismo, que se isso vai acontecer, você não faz nada. Eu tinha muito receio disso. Mesmo empreendendo já desde novo, eu tinha esse receio de, poxa, mas se eu for fazer, o que fulano vai pensar de mim? O que Beltrano vai dizer sobre a minha atitude? Eu tinha a necessidade de aprovação. E aí, nesse meio do processo de capacitação, cheguei a fazer terapia com um psicólogo para ressignificar algumas crenças que eu tinha, para que eu pudesse realinhar o meu modo de operação de acordo com os pensamentos e com aquilo que eu acreditava que tinha de crença enraizada dentro de mim. Então, eu ressignifiquei muito da minha vida, e hoje, não que eu não dê atenção ou não me importe com o que pensam, mas na hora que eu tomo uma decisão, no momento em que eu decidi praticar, decidi executar o planejamento que foi feito, apenas Deus me para. Ah, fulano disse que isso aí não vai dar certo. Beltraninho falou que já tentaram e quebraram a cara. Tentaram quebrar a cara porque não fizeram do jeito que eu estou fazendo. É verdade. Não tiveram sucesso porque não fizeram o planejamento que eu fiz. E isso mudou a sua vida. Mudou, né? Porque tudo aquilo que eu vou fazer para fazer dar certo. Quantas vezes eu vou tentar? Até dar certo. Aí nessas historinhas, essas alegorias, tem a história do pesquisador que foi para uma tribo indígena, e essa tribo indígena era muito conhecida pela dança da chuva. E aí entenda, quando eles começavam a dançar, e ele foi fazendo a pesquisa, conversando com cada morador da tribo, eles começavam a passar a informação e ele anotar. E aí, como é essa dança da chuva? Informaram para ele, nós teremos hoje o início de uma dança da chuva. E vocês dançam e chove? Ele, sim, quando a gente começa a dançar, chove. E quanto tempo leva para chover desde que você começa? Não tem um tempo determinado, a gente começa a dançar e só para quando chove. Ou seja, não é a dança que influencia a chuva, mas eles acreditavam que a constância daquilo trazia a chuva. Se passava um dia, 10 dias, 10 semanas, eles iam dançar até chover. E era nisso que eles acreditavam. Então, assim, aquilo que você acredita, que você coloca o seu empenho, desde o pensamento até as emoções que você tem, tudo isso influencia o resultado que você vai ter. Ponto. E é isso que a gente busca trazer para o time. Né? Agora em maio, dia 26 de maio, agora eu pesquisei a data, viu? Dia 26 de maio, começa a vigorar a NR1 dentro das empresas. É algo novo que o Ministério do Trabalho traz, na intenção de que as empresas comecem a cuidar do seu ambiente e da questão psicossocial, para evitar estresse, burnout, ansiedade e diversas outras situações
de doenças psicossomáticas, né? Começa na cabeça e termina se alastrando no corpo, né? Adoecendo o corpo todo. Exatamente. Né? Então a gente já começou, aproveitando que janeiro foi o mês da consciência, chama Consciência Branca, se não me engano. Isso. E nós já executamos nessa última quarta-feira, ontem, dia 11, o primeiro treinamento, a primeira palestra sobre a questão psicológica e sobre o ambiente psicossocial com todo o nosso time. Aí, 3 meses antes de vigorar, a gente já está fazendo na intenção de quê? De entregar literalmente qualidade. Porque, dona Angela, eu acredito que qualidade é uma obrigação. Se você diz que o seu diferencial é a sua qualidade, pode sair do mercado. Pode sair do mercado, porque qualidade é obrigação. Se você abre um negócio, se você abre qualquer que seja a situação que você vai trabalhar, qualquer que seja o nicho que você vai operar, se qualidade é a sua obrigação, saia do mercado. Não, se qualidade é seu diferencial, saia do mercado, porque qualidade é obrigação. Não adianta você querer abrir uma cafeteria e servir um café de má qualidade. Não adianta você abrir uma chocolateria e servir papa de aveia com achocolatado. Eu não vou falar a marca para não dar ibope para usar o seu podcast para anúncio. Então, se você quer realmente ter um diferencial, crie. Pegue aquilo que você vai fazer e crie inovação. Porque qualidade em tudo que você for fazer é obrigado você ter. É verdade. O cliente, quando vai comprar, o consumidor, quando vai consumir, ele quer algo de qualidade. Ou a senhora acha que vem um cliente utilizar os produtos no seu estúdio e quer algo... Ele quer o diferencial. Exato. Porque a qualidade ele sabe que você já vai entregar para ele. Positivo. Né? E quando você vem aqui, aí tem uma conversa boa, agradável, um ambiente tranquilo, em paz, um cafezinho. Desde a recepção, do atendimento à execução do serviço. Faz toda a diferença. Tudo faz diferença. Eu tenho clientes que falam assim, Ângela, eu só vou aí para conversar contigo. Às vezes a gente tem isso. Se sente acolhida, se sente bem. Tem gente no escritório, como a gente trabalha com proteção, todo centavo que sai da conta tem que ser justificado. E o principal documento que justifica a movimentação na conta é o boletim de ocorrência de um evento danoso que tenha acontecido. Mas tem muita gente, tem vários senhores ou senhoras que não sabe como fazer isso. Que tem medo de ir na porta da delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Meu filho, nunca fui na minha vida. Eu já tive casos assim. Nunca passei numa delegacia. Por causa disso, eu vou ter que ir numa delegacia. Que vergonha na minha vida. Tem senhorinha, tem senhorzinho de outras épocas que passar na porta da delegacia para ele é coisa feia. Então, nosso time já é treinado até para usar a tecnologia. Tem a delegacia online. Você não sabe mexer? A gente ajuda, né? Para que a gente possa otimizar o trabalho e acelerar a entrega do material. Sim, né, do associado ter que ir para uma delegacia presencialmente. O nosso time auxilia a utilizar a delegacia online. Você faz o boletim de ocorrência e recebe ele já no PDF dentro do seu e-mail. Então isso acelera o trabalho e gera um pouco mais de conforto no atendimento. Que bacana. Por falar em proteção, né? Sim. Por falar em proteção, e o senhor estava me falando também que não é só a proteção de veículos. Conta pra gente como é que funciona esse outro tipo de... que eu acho que muita gente não sabia, né? E se você não sabia, vá lá procurar, prossiga e se informe. Com certeza. Porque é bem interessante, né? Sim. Esse tipo de proteção. O trabalho da proteção veicular, ele está literalmente enraizado em um grupo de pessoas que se reúne para dividir entre si, pelo formato de rateio, todos os custos dos prejuízos que foram ocorridos no grupo no ciclo anterior. E como isso ocorre? Um carro bateu, uma moto foi roubada, houve necessidade de quebrou um farol, um para-brisa. Tudo isso é contabilizado e é rateado através de sistema, é rateado e acompanhado pela contabilidade, pelo setor atuarial e pelo setor jurídico, para juntar toda a documentação necessária para que esses eventos sejam custeados. A instituição aglomera os valores e paga por essas situações. Só que tem gente que pensa que é apenas veículo que a gente tem hoje a condição de proteger. A Lei 213 de 2025, ela abre para o setor patrimonial, de proteção patrimonial mutualista, a inserção de tudo aquilo que é considerado patrimônio. Sua bicicleta, seu celular, até seu imóvel pode ser protegido. E algo que a gente traz a mais, a Prossiga hoje está
amplamente especializada em proteger veículos, carros, motos, vans, Kombi, caminhão, veículos até de porte maior. Nós temos Como além... cargas, né, por exemplo. A gente consegue também fazer a proteção de algumas cargas e um diferencial que a gente traz hoje, que é a proteção contra multas de trânsito. Tá, às vezes você passa aqui na BR-232, você viu que trocaram todos os pardais pelos novos modelos de radar. Tem muitos ali que você nem imagina que tem, que tem, de repente chega a surpresa para você. Você que pega o celularzinho e de repente abre lá o aplicativo. Poxa, uma multa. Recebi a notificação agora, uma multa e não sabia. É uma surpresa. Mas vai mexer com o teu bolso. Então, se você tem o plano de proteção contra multas de trânsito, seja ela leve, média, grave ou gravíssima, com ou sem os fatores de multiplicação que o sistema do CTB impõe, de acordo com a gravidade da multa, você tem condição de ser protegido e se livrar desse prejuízo financeiro por estar protegido pelo amparo das multas de trânsito no nosso sistema mutualista. E a Prossiga é pioneira no Brasil com esse trabalho. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Isso já é um diferencial muito grande. Gigantesco. Né? Por falar nessas multas, a Prossiga também ajuda também aos associados com auxílio na educação do trânsito. Nós temos um trabalho, começamos recentemente um trabalho intensivo de repasse de informação no formato educativo. Né? Nós temos a necessidade, e nós acreditamos que a educação transforma. Então nós temos a necessidade de entregar informação das mais variadas formas, dona Ângela. Eu acredito que até utilizar humor para entregar a educação é válido, porque facilita a assimilação do conteúdo. Eu tive uma professora de inglês que ela me dizia, na escola pública, ela me dizia o seguinte: Tássio, você quer aprender inglês? Se cerque de inglês. Vai assistir um filme? Assista seu filme, mas depois reassista esse filme com o áudio em inglês. Comece com a legenda em inglês e vá tentando assimilar e pronunciar. Quer escutar música? Escuta uma música em inglês, começa a ler a letra. Se cerque daquilo que você quer aprender. Então, da mesma forma, nós buscamos cercar os nossos associados de educação, conteúdo informativo e entregue de forma suave, delicada. Utiliza o humor, utiliza muitas vezes aquela situação que nos provoca espanto, curiosidade. A gente utiliza diversos artifícios para passar a informação de uma maneira assertiva e o associado recebe isso com suavidade e enraiza com mais facilidade no subconsciente. Então, associado educado, cidadão educado também, consciente, ele torna-se um cidadão exemplar naquilo que ele está fazendo. Começa a respeitar mais as leis de trânsito, começa a respeitar as regras de segurança no trânsito, além, principalmente as de direção defensiva. Se você dirige bem, você tem que pensar no que o outro, que pode não estar dirigindo bem, pode trazer de malefícios para você enquanto está no trânsito. Então, assim, tudo vai mudando, e se você quer mudar o mundo, você tem que começar a mudar você. Você tem que começar a mudar dentro de você. E quando a gente fala de trânsito, sobre educação no trânsito, a gente lembra logo das brigas de trânsito. Jesus Cristo. Né? E assim, coisas banais, coisas simples, a gente que termina em tragédia. Que termina em tragédia. É lamentável. A gente sempre recebe relatos, né? Porque a gente trabalha dentro do setor, então a gente recebe relatos, inclusive de colegas do ramo, que têm associados que perderam a vida por se envolver em discussão de trânsito. Coisa boba. Cara, tu não já tem a proteção. Mas quebrou meu para-choque, arranhou minha porta, já foi embora o para-brisa, o carro era novo, era zero, tirei da concessionária tem um mês. Não vale a sua vida. Não vale. Então, assim, o respeito ao trânsito, ele começa quando você respeita a si próprio. Então, no trânsito, se respeite, se valorize, se proteja. Coloque a proteção no seu veículo e vá seguir tranquilo. Prossiga serve para isso, para você prosseguir. Prosseguir em paz. Aí aconteceu a situação, você foi o causador da situação, pare e já informe, eu tenho proteção, vou pagar seu prejuízo. E também pode também? Sim, porque nós temos a proteção com cobertura para terceiros. Então, assim, tu é o causador responsável pelo ato e tem a responsabilidade, como diz o Código de Trânsito, como diz a lei, tu tem a responsabilidade de restituir aquilo que tu quebrou de forma integral para o proprietário, você vai ter essa cobertura. Nós já temos planos que já estão formatados justamente para isso, para que todo associado
tenha a cobertura e o amparo para o seu próprio veículo e com extensão para veículos de terceiros. Então, tem várias perguntas aqui, pessoal. Vamos lá. Eu estava olhando aqui. Uma pergunta, né? O pessoal tem muito interesse também em saber. Hoje, quais são os riscos mais comuns que você vê as pessoas enfrentando? De uma forma geral, e eu posso aqui destacar, são os serviços de assistência, porque a gente nunca sabe quando um carro vai quebrar, quando a moto vai dar problema. Você sai de Gravatá, vai viajar, vai em Recife. Você vai em Caruaru. Você não sabe quando que vai dar uma pane elétrica, se o fusível do veículo vai queimar e vai te deixar na mão. Você não sabe se um pneu vai estourar. Lógico, tem coisa que você pode prevenir. Verifica os pneus, verifica se tem água, se o fluido do radiador tá organizado, o nível de óleo do motor. Tem coisa que você vai prevenir. Mas tem situações que você não tem condições de ter a mentalidade. Fez a manutenção, a revisão e a manutenção preventiva do veículo, viaja tranquilo. Mas ainda assim pode acontecer situações. Uma bateria zerar. Pode acontecer uma situação de você passar por uma... A gente sabe que, infelizmente, mesmo pagando impostos caros, a gente não recebe do Estado tudo aquilo que deveria ser entregue para o cidadão. Você vai transitar em estradas em péssimas condições. Quanto mais interiorana está a estrada, mais acabadinha ela é. Então você corre o risco de rasgar um pneu, de ficar num local onde você é inóspito, você não tem borracharia próxima, você não tem chaveiro próximo, você não tem um eletricista de alto próximo, uma oficina mecânica próximo do local. Você vai necessitar de um reboque. Você vai necessitar de uma escolta anjo, você vai necessitar de um táxi para levar sua família para um hotel. Poxa, mas eu não tenho, eu vim despreparado. A gente tem a cobertura que te dá a possibilidade de ficar hospedado, ter uma diária, 2 diárias, ficar hospedado num bom hotel, numa boa pousada, enquanto seu veículo é corrigido, é reparado numa oficina. Então a gente tem diversas situações. Vocês pensam em tudo, né? Todas as situações. Porque a gente tem que visualizar justamente isso. Quais são as dores principais de quem possui um veículo? Enquanto usa, o veículo parar. Enquanto usa, ter, Deus o livre, um roubo. Estacionar o veículo, entrar no estúdio de Dona Ângela, quando sair, cadê meu carro? Foi furtado. E você passar por isso com um bom acompanhamento, sabendo que vai receber o valor que você derramou do seu suor de sangue, empregou na aquisição daquele veículo e de repente ele sumiu. E você vai receber, vai ser restituído porque você paga por uma proteção. O Estado deveria entregar essa proteção, mas não consegue. O Estado não é onipresente. Então ele não consegue entregar, por mais imposto que a gente pague, por mais que a gente gere faturamento para a máquina pública, ela não consegue devolver isso em benefícios para o cidadão. Então é necessário que o cidadão recorra ao mercado securitário, no qual o nicho de proteção veicular está sendo inserido, obedecendo a regulamentação da Lei 213 de 2025 com as normativas da SUSEP. Nós estamos agora dentro do mercado. Cara, mas, Dona Ângela, eu para poder fazer seguro, o famoso seguro de banco, eu tô com uma restrição no CPF. Poxa, eu não paguei o cartão, terminei me enrolando com a dívida, tô no Serasa. O banco não vai aceitar. Você pode ter um carro zero, ele não vai proteger o teu veículo, porque você tem uma restrição. A gente não tem esse tipo de avaliação. Você pode ter seu nome com 2, 3, 30 anotações no Serasa, a gente vai te recepcionar, você vai ter o seu veículo protegido sim. Então, assim, tem diversas situações que você encontra uma barreira de entrada no mercado securitário que a proteção veicular vai trazer com praticidade, vai abrir as portas e eliminar burocracias para que você venha proteger seu veículo. E isso faz com que você tenha o acesso ao mesmo tipo de serviço, o mesmo tipo de amparo, com um valor, inclusive, bem abaixo do que o mercado pratica. Por quê? Benefício é ótimo. Exato, porque nós não temos finalidade econômica. Nossa finalidade não é econômica, mas sim gerar o benefício de amparo para todo o coletivo. Enquanto os bancos têm finalidade o quê? De ganhar dinheiro. Somente de fazer com que o faturamento suba no final do trimestre. É verdade. E, por falar nisso, o governo, né, esse ano, a gente sabe que tem vários, no calendário, né, vários feriados. Que vão cair, que vão cair 11 ou 12 dele no meio de semana. Né? E esses feriados, com a experiência que você tem na Prossiga, esses feriados acaba acontecendo mais acidente, mais procura? Influencia, sabe por quê, Dona Ângela?
nós vemos o seguinte: qual que é o padrão do mercado? O cidadão brasileiro, ele sempre, o trabalhador que está ali entregando seu suor de sangue dia após dia, chega na sexta-feira, ele já quer começar a aliviar o seu estresse da semana. Então, no final de semana, ele busca opções de lazer. Sozinho, acompanhado, com a família, ele vai viajar, ele vai passear, ele vai explorar alguma opção de lazer. Ele vai utilizar-se do turismo gastronômico de Gravatá, ele vai para a rede hoteleira, ele vai fazer alguma coisa para poder desestressar, curtir o fim de semana. Porém, além do fim de semana, quando o feriado cai no meio de semana, ele vai repetir a dose. A dose dupla do mesmo desestresse, a mesma rotina que ele faz no fim de semana, ele vai repetir no meio da semana porque é feriado. Então, isso aumenta o índice infelizmente, de relaxamento com segurança. Aumenta o índice de número de viagens, aumenta o índice de acidentes, aumenta o índice de pessoas que estão aí, me foge a palavra agora, mas que não prestam atenção nos seus atos enquanto dirigem, não prestam atenção nos seus atos enquanto estão festejando e acabam provocando insegurança para si e para quem está em sua volta. Então o índice de violência sobe, de acidente sobe, o índice de imprudência, a palavra seria essa, aumenta e a gente tem um número maior de riscos. E esse ano de 2026 ele ainda é atípico, porque além desses 11 ou 12 feriados em meio de semana, nós vamos ter um período de Copa e vamos ter um período de eleição a nível nacional. Nós temos a eleição presidencial, governador de estado e os deputados e senadores. Né? Tem uma das turmas de senadores que vai ser renovada agora. Então, nós temos esses eventos que tornam o ano de 2026 bem atípico e sobe o nosso termômetro de risco. Então, o risco torna-se maior nesse ano de 2026 por diversos fatores, porque essas pequenas diferenças, essas pequenas nuances de um ano para outro mudam o comportamento das pessoas e automaticamente aumentam o nível de risco no nosso setor para a situação veicular, para a situação de trânsito. Então, aí você já vai visualizar. Meses antes, vários estados já colocaram os boinas laranja na rua, né? Novatos na PM que já foram treinados, que passaram no concurso, foram treinados e agora estão no treinamento prático, que são o chapeuzinho laranja. Já para aumentar, nesse ano de 2026, já para prevenir, porque o termômetro de risco vai subindo. Então, as agências do Estado elas já começam a se mobilizar previamente, sabendo dessa situação. Aí eu puxei essa ideia de começar a ser fanático por calendário do João Adib, da CIMED. Ele busca fazer o calendário dele para o mês, para o semestre, para o ano, na intenção de começar a se organizar com antecipação. Então, o governo já busca fazer isso já há anos, se projetar para aquilo que ele tem necessidade. Não é, em alguns setores, 100% eficiente, principalmente a questão de segurança pública. Por mais que os nossos policiais trabalhem bem, por mais que os nossos policiais entreguem a própria vida para defender e proteger a vida do cidadão, a gente ainda tem algumas dificuldades que, por burocracia, não fazem com que o Estado não entregue aquilo que deveria. Então, o cidadão tem que buscar essas alternativas para reforçar a sua segurança, sair do risco e fazer com que a sua vida realmente tenha tranquilidade. E por falar em tranquilidade, a gente sabe que no trânsito você tem que ter total atenção. Né? Total atenção. E as infraturas do trânsito, assim, o que gera mais, assim, sabe, você todo mês ou então toda semana, você acha que está assim, em primeiro lugar. É o quê? Tipo, álcool. Tem muita ocorrência, principalmente fim de semana. A gente tem esses períodos festivos, são os períodos que mais tem esse índice de acidente por alcoolismo, acidente porque está dirigindo cansado, festejou o final de semana inteiro, agora eu vou voltar para minha cidade, onde eu vou começar a trabalhar. Viaja no domingo à noite ou na madrugada da segunda-feira para chegar cedo no trabalho, um momento de desatenção, um cochilo, é acidente na serra. Você está botando sua vida em risco e a vida de terceiros. Outras pessoas, né? Então, assim, esse período festivo, o que a gente mais tem é índice de acidentes. E por falar em planejamento, né, o senhor estava falando, né, sobre o calendário, o empreendedor, ele tem que focar bem. Sim. Fazer um cronograma
e planejar o ano todo. Porque o ano todo a gente já tem já uma prévia do que vai ser. E é literalmente vocês uma trabalham prévia. isso com esses planejamentos, Com né? certeza. E literalmente é uma prévia porque durante a execução alguns pontos necessitam de reformulação, um replanejamento. E aí eu pego frases de alguns especialistas que dizem que empreender no Brasil é pular do precipício, montar a asa delta no meio do Eu já vi caminho para isso. sair planando antes de se esborrachar no chão. A gente tem que estar sempre disposto a se adaptar e alterar algumas fases do planejamento para que nós possamos atingir o objetivo. Então, a princípio, é definir o objetivo que queremos atingir e começar a realizar o planejamento para tal. Aí, no meio do caminho, se necessitar, ajusta. Necessitou de novo, reajusta. Reajusta, né? E sobre empreender, quais foram, assim, um desafio que até hoje, assim, você falou assim, poxa, eu passei por aquele desafio, mas valeu a pena, serviu de aprendizagem. Tem algum aí que queira contar aí pra gente? Porque, assim, a vida do empreendedor são desafios constantes. E esses desafios, como o Tássio falou no início do nosso podcast, servem como uma escada para a gente crescer, para a gente progredir, para a gente sempre se tornar melhor. E esses desafios, muitas das vezes, vêm e você não está preparado. Você quer controlar, você quer mudar aquela história, aquele cenário que você está enfrentando, passando, mas você não sabe como fazer. E você fica só pensando naquilo. Você tem que parar, respirar e focar na solução. Porque enquanto você está pensando no problema, o problema começa a crescer, crescer, crescer e acaba você não ter como resolver, de tão gigante que ele fica. Eu vou responder sua pergunta voltando ao início da nossa conversa. Acho que eu considero que um dos maiores desafios que eu enfrentei foi durante a pandemia. A pandemia ressignificou a vida de muita gente. Hoje a gente tem o serviço de delivery bem mais intenso do que era antes da pandemia. Aplicativos como, eu vou ter que fazer propaganda, como iFood, Quero Comida e diversos 99, outros. que é até o 99, Exato, que era um começou. aplicativo de carro, de Tá fazendo entrega de alimento. entrega de alimento. Então, assim... Até mercado começou a fazer delivery. Né? Que era raro você ter um mercado na cidade, só o mercado de fulano que faz entrega, você tem que pagar uma taxa. Hoje em dia tem mercado que faz entrega gratuita se você compra a partir de X reais. É verdade. Entende? Então, assim, a pandemia para mim foi um dos maiores desafios. Por quê? Durante a pandemia, eu comecei a exercitar mais ainda a questão de venda para negociação de contrato. Eu consegui reduzir quase 60% meus contratos de custo com aluguel, com tratativas de fornecedores. A gente reduziu quase 60% do custo e conseguimos aumentar o índice de vendas durante a pandemia, mostrando para as pessoas o que já aconteceu em outros países que enfrentaram o que a gente começou a enfrentar. O primeiro caso foi noticiado em 2020, no período carnavalesco. Isso. E não foi manchete de capa de jornal. Foi aquelas situações pequenininhas que parece mais classificado. E a partir dali a gente já teve aquele insight de, poxa, se isso está sendo noticiado dessa maneira, num período de festa, ninguém está sabendo, o negócio vai se espalhar. E a gente pegou exemplos de outros países e educamos as pessoas para evitar que aquilo acontecesse aqui. Então, o nosso índice de proteção, de venda de novos planos, aumentou durante a pandemia. Que bacana. E assim, voltando, né, para a pandemia, e logo no início, quando se... É igual agora, né, o vírus que está aí, né, o Nipah, porque começa sempre antes do carnaval. Já observou já isso? É incrível. Carnaval é a avenida de distribuição. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, a pandemia veio para a gente estar ciente de os desafios vão vir e a gente tem que estar preparado. Sim. Porque vai vir vírus aí, a gente está vendo que o mundo está vivendo uma crise gigantesca, muitas informações, escândalos no mundo todo. E a gente hoje em dia não sabe quem é o certo, quem é o errado. Não sabe, só Deus. Esse escândalo americano agora do caso do Epstein. Tem muita coisa, infelizmente, E eu descobri, desculpa lhe interromper, antes que eu esqueça, e eu descobri hoje que o CPF dele está ativo no Brasil. Sim. O CPF dele, minha gente,
E uns dizem que ele não morreu, outros dizem que ele teoria para tudo, né? Mas assim, imagina, o que está acontecendo se o CPF dele está vivo aqui no Brasil? Agora, prestem Não é estranho? atenção no que pode acontecer nos bastidores, enquanto todo o público está focado nesse escândalo, o que os políticos estão fazendo nos bastidores? O que eles estão Que isso é uma tramando? cortina de fumaça para vir Exato. coisas piores. Por isso que a gente que empreende, a gente que quer um futuro melhor para os nossos filhos, a nossa família, a gente tem que ter um pouco também de conhecimento no que está passando no mundo. Eu vou lhe não é, dizer, Cetácio? o Brasil, cerca de 20% da população é empreendedora, e são esses 20% que carregam a nação nas Nas costas. costas, era isso que eu ia falar. Então a Porque, gente tem assim, aí uma pirâmide financeira autorizada pelo governo, que é o INSS, que infelizmente está quebrando. É lamentável porque sempre existe essa reforma que eles fazem previdenciária, a reforma previdenciária, que sempre vai aumentando a idade de se aposentar. Por quê? Se mantiver, não vai ter dinheiro para pagar todos os aposentados. Então cria-se burocracia só para empurrar com a barriga, mas não deixa de se arrecadar. É verdade. A arrecadação sempre se mantém. Assim, nós estamos num estado sucateado, né? Uma federação sucateada, mas extremamente rica e com pessoas que são desbravadoras, essa é a palavra. E com pessoas guerreiras que querem mudar a história do Brasil. Com pessoas guerreiras que elas não se acomodam com o ambiente ao redor que está vivendo. Então, são essas pessoas que a gente sempre tem que estar vendo, assistindo, sendo impulsionada. E tem também aquelas pessoas que eles acham que o Brasil já era, o Brasil já acabou. A gente não pode pensar nisso, a gente tem que sempre pensar no melhor. Independente da situação que a gente esteja vivendo no momento, a gente tem que sempre pensar no melhor. Exato. Porque se você for pensar negativo, negativo já atrai negativo. Então vamos pensar que o Brasil vai mudar, o Brasil vai progredir, vai prosperar. E o Brasil está com 80% das pessoas estão no SPC Serasa. 80%. Vocês sabem o que é 80%, minha gente? 80%. É muita gente. Muita gente. Então, assim, mas vamos sempre pensar no melhor. Porque se a gente ficar... Pensamento positivo sempre, né? Se a gente ficar perdido... Eu mesmo deixei até de assistir, de ver o caso mais, assim, a fundo sobre o que está acontecendo no mundo, né? Do caso do Epstein. Porque tem coisa tão macabra. Você acaba adoecendo. Você não resolve a vida, né, das pessoas e você acaba adoecendo. Isso faz muito mal para o seu negócio, para você e para a sua família. E é bem isso também que eu ia falar, também ia perguntar também para o senhor. Porque assim, quando a gente tem priorizado, como o senhor falou, né? A gente tem que se priorizar, tem que cuidar da nossa vida. E quando a gente também tem que cuidar também dos nossos familiares. Né? Eu costumo falar que quando o empreendedor, ele acaba se tornando pai de muitos. Por exemplo, o senhor é pai de quantos na sua empresa? Hoje são 9 funcionários no CLT e nós temos diversos prestadores de serviço na condição de consultores independentes. Né? Além dos prestadores que andam conosco no jurídico, na contabilidade e enfim, outros setores. Mas nós temos aí... São várias pessoas. E como o senhor falou, né? Com essa nova regra do governo que vai vir agora em março, a mente da gente ela tem que estar sã. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que a doença do século vem da mente, que é a ansiedade, o burnout também. Por quê? Porque as pessoas estão sobrecarregadas e acaba transferindo isso para as demais pessoas. Exato. Querem, igual Dr. Gabriel estava até falando com a gente no nosso podcast anterior, que as pessoas estão doentes e estão adoecendo outras pessoas. Infelizmente. E as pessoas, ele até falou assim, que estimula as pessoas não a trabalharem com metas, mas com sonho. Isso foi bem bacana, eu achei bem interessante. Por quê? Porque quando você está passando por algum momento, você tem que passar... Não, peraí. Qual é o meu sonho? Qual é o meu objetivo de vida?
Onde é que eu quero chegar daqui a dois anos? Né? A um ano? É se planejar. Então, você tem que traçar a sua meta, descobrir qual que é o seu objetivo, qual que é o propósito da sua vida. A gente ouve muito falar disso, né? Qual que é o meu propósito? Eu não sei nem para que eu existo. Tem gente que pensa dessa maneira. Mas para analisar o seguinte. Hoje, diante daquilo que você faz ou pretende fazer, o que é que te realiza como pessoa? Tá aí o seu propósito. O que é que te realiza como pessoa? Investe nisso. Você tem condições de utilizar isso para ajudar outras pessoas? Invista nisso que você vai monetizar. Você não precisa. Tem gente que prefere empreender via CLT. Então vai entregar o seu melhor para ajudar o sonho de alguém a ser construído. Por quê? Porque a funcionalidade que ela faz, outras pessoas não conseguem fazer tão bem. Então ela vai empreender nisso aí. Mas tem gente que quer montar o seu próprio negócio e trazer outras pessoas que lhe ajudem através do CLT. Vai e invista. Assim, existe oportunidade. Existe oportunidade para tudo, para tudo. Em qualquer posição da sua vida, você sempre tem que fazer o melhor, independente da área, da posição. Mas eu passo. Então, assim, a gente, além da Prossiga, eu tenho algumas atividades por fora. Eu também faço consultoria, tanto no ramo quanto em outras atividades. Então, assim, se a gente for contar como um pai empreendedor, né, além dos meus 3 filhos, eu tenho acho que mais de 30 pessoas que a gente ajuda a gerenciar no conglomerado para que nós possamos fazer com que o negócio venha dar certo para todo mundo. Porque eu não penso no negócio apenas para dar certo para mim. Porque se eu ajudar pessoas e elas estiverem lucrando comigo, eu serei o espelho delas. E aí eu vou refletir o sucesso delas na minha vida. E aí o crescimento é geral. E esse é o papel do verdadeiro gestor. Né? É difícil. Lidar com pessoas, principalmente, é complicado. Cada cabeça é um mundo. Desafio. Cada cabeça é um mundo e a gente tem um mundo de emoções em cada pessoa circulando dentro do ambiente de trabalho. Então, aí tem gente que já carrega os seus traumas e que, infelizmente, por naturalidade, vão despejar esses traumas no ambiente onde elas convivem. E aí a gente tem que ajudar a manter essas pessoas, não é mandar fazer, mas literalmente empurrar essas pessoas pelo exemplo para fazer com que elas venham caminhar bem. Então, se eu estou bem comigo mesmo, na mente, nas emoções, eu vou puxar as pessoas à minha volta para o mesmo ritmo. Mesmo que a pessoa não esteja legal, eu vou estar ali tracionando ela para que ela venha entrar na linha que é necessária para ser feliz. Pessoas felizes geram lucro. Pessoas tristes geram custo. É interessante. Isso é uma frase que é para a vida, né? Sim. Que é para a vida. E assim, qual o conselho que o senhor daria para as pessoas que tem alguma seguradora, mas essa seguradora não oferece tudo isso que a Prossiga oferece? Qual o conselho? Pesquise. Simplesmente pesquise. Não vá atrás somente da promessa de ouro. Porque tem o velho ditado, dona Ângela, que diz que quando a esmola é demais, o cego desconfia. Eu escuto esse ditado mais ou menos desse jeito, não sei se é essa a expressão. Mas não vá de cabeça na primeira promessa de ouro. Pesquise. Passa na Prossiga, vai visitar outros concorrentes também. E você, comparando, vai identificar os nossos diferenciais, desde valores a itens de cobertura. Você vai identificar diferenciais que vão atrair você para que você tenha amparo de fato naquilo que você necessita. Verdade. E tenho mais uma pergunta aqui das telespectadoras do nosso podcast. A nossa live está ao vivo aí para vocês. Inclusive, a nossa live ela vai ficar salva toda no YouTube. E aqui a gente vai soltando os takes lá no Reels. Então, vocês não vai perder, tá? Vai ficar aí salva. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Qual a visão de longo prazo para a Prossiga dentro do mercado de proteção veicular? Dona Ângela, isso é bem simples e eu vou responder de forma objetiva. Eu não tenho interesse apenas de existir, mas sim de, junto com o time, formar o melhor e maior sistema de proteção veicular da América. É simples. Nosso objetivo principal é esse e estamos trabalhando arduamente nos bastidores
e agora expondo diversas situações. Estamos no podcast Dona Ângela aqui justamente para isso. Nós estaremos, você pode aguardar que daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, nós vamos estar chegando mais próximo desse objetivo. Ah, Tássio, mas eu não acredito, é um problema seu, eu tenho certeza. E eu vou chegar lá junto com o time, junto com as pessoas que estão acreditando nesse sonho, que tomaram esse sonho para si como seus e estão trabalhando arduamente comigo para fazer com que isso aconteça. E quando o senhor fala assim, isso gera uma vontade ainda mais de correr atrás, de fazer. Porque quando as pessoas te duvidam, gera algum discurso, pelo menos no meu caso, eu sinto mais aquela vontade de crescer, de lutar. Eu lembrei agora, há muitos anos atrás, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo no estúdio e a gente foi para a casa dela no condomínio, uma casa alugada, que ela estava morando num condomínio. Aí eu fiz uma pergunta, né? Eu falei assim para essa pessoa, eu falei assim, nossa, muito bacana aqui, muito, bem tranquilo, assim, uma pergunta natural, sabe? Como é bacana, como é tranquilo, qual o valor? Porque eu vi que tinha uma placa lá de aluga-se, né? Aí a pessoa chegou para mim, na cara dura, chegou para, ali não dá para tu não. Eu olhei assim, aí eu falei, aquilo ali ficou dentro da minha mente. Eu falei assim, eu vou mostrar que eu consigo. Eu vou mostrar, mas sabe, não, aquilo ali não é para tu não. Sabe, aquela coisa assim de, oxe, tu não pode não, para que tu fica aí perguntando se não é uma condição? Moral da história. Hoje, moro, não vou falar da pessoa, né? Que a pessoa aí, a vida mudou completamente, já não mora mais É uma questão particular, lugar, né? não mora mesmo, mudou totalmente, família, tudo assim, né? Infelizmente, sabe? Mas hoje eu moro num dos melhores lugares, acho que no melhor lugar de Gravatá, que é no centro da cidade, moro bem, e assim, às vezes as pessoas falam coisa para você, aí o que é que você faz? Você pensa, poxa, eu não vou conseguir, não vai dar certo para mim, não, realmente, minha condição não dá. Não, a partir de hoje você vai fazer o contrário. Peraí, é o quê? Vai Eu disse que desbravar. eu não consigo, eu vou mostrar que eu consigo, eu vou mostrar que eu vou fazer Sabe o diferente. que eu faço com esse tipo de informação, dona Ângela? Eu volto para o século passado, eu viro uma locomotiva a lenha. Eu toco fogo nessa informação e uso como combustível para avançar. É justamente isso que eu faço. Para avançar. Justamente isso que eu faço. Eu gosto de assistir esses documentários. Eu assisti o do Rockefeller, que ele, quando usava a rede de trens do país para distribuir petróleo, e o pessoal que controlava as linhas férreas começou a impedir, não quero mais vender o contrato de transporte para você. Ele se desesperou, pronto, agora eu vou falir. Ele arrumou uma nova forma. Se a linha férrea não vai levar, vou comprar os terrenos do lado das linhas férreas e vou passar tubulação. O petróleo vai pela tubulação para onde eu quero que ele vá. Quilômetros e quilômetros de tubulação. Ele fez da estação de petróleo, da refinaria, e ele fez tubulações e tubulações pelo estado, quilômetros e quilômetros, pelo estado e pela nação, para levar o petróleo dele para o destino onde ele queria. E ele fez. Ou seja, cada desafio novo é uma oportunidade de inovar. De você crescer. Então, além de você crescer o seu negócio, você vai crescer mentalmente. Use como sua combustível. Cabeça, ela vai dar um giro de 360 graus. Use como combustível. Seja uma locomotiva movida a lenha. Toque fogo nesse tipo de informação e vá. É o ditado do BOP. Vá e vença. Ponto. É verdade. E seu Tássio, você acredita que já vai fazer quase 1 hora que a gente está aqui conversando? De fato. Quando a conversa é boa, é assim. Se o pessoal não fala, eu fico a noite, e eu gosto muito de conversar, né? Eu fico a noite toda só conversando. Eu também não falo muito, muitos né? assuntos. Mas aí a gente pode, lá na frente, ver uma outra oportunidade para continuar, não só nesse tema, como em outros. Com certeza, o senhor tem muito a agregar, principalmente na Agradeço. política. Né? Principalmente na política. Hoje eu não falei sobre política, mas deu uma vontade, minha língua ficou assim, ó, coçando. Mas eu disse, não, vou me acalmar, não vou falar agora não de política não, pra gente não misturar as coisas. Não
vai ser fácil. Mas vai chegar o Mas momento. o próximo a gente vai falar um pouco sobre política, sobre geopolítica, que eu gosto também de estudar, de estar sempre por dentro, pesquisar, porque assim, quando a gente fala de política, a gente que é empreendedor, a gente tem que estar esperto, tem que estar ciente do que está acontecendo ao nosso redor, porque depois vai sobrar para a gente. E muito nessa taxa. Exato. Então, geopolítica, eu acho que todos os empreendedores têm que pesquisar, têm que estudar ambas as partes. Direita, esquerda, centro, Exato. tudo. Se você não conhece, não tem aptidão para falar sobre o tema. Então, você tem que entender, peraí, o que funcionou ali, o que não funcionou, o que está funcionando. Eu tenho que entender tudo. Por quê? Porque quando você começa a empreender, são desafios que você não empreende com desafios que você passa interno só. É o externo, as pessoas, né? O governo, a cidade, tudo envolve. Tudo envolve. Então, empreender é uma arte. E que essa arte ela tem que ser vivida com cuidado, com inteligência e com entendimento, com sabedoria. Porque sabedoria é uma questão de, não é saber, eu sei de vários livros, eu sei de várias histórias, é você saber como é que você vai lidar com o outro, como é que você vai lidar com suas emoções, como é que você vai viver para agregar mais, né, as pessoas e o mundo, para você fazer um diferencial. Você não veio no mundo... Eu lembro que quando teve uma certa fase da minha vida, eu não morava nem aqui, eu morava em Recife. Eu olhei assim e eu falei assim, meu Deus, para que o senhor me trouxe ao mundo? Peraí, eu tenho um propósito de vida, então eu quero fazer a diferença, eu quero mudar, eu quero transformar a vida das pessoas, e não só a minha, eu quero ajudar e transformar, e é justamente a função desse podcast. Esse podcast, ele veio com o intuito de ajudar tanto o empreendedor, como o CLT, como empresas, indústria. Então, assim, veio com a função de você saber um pouco mais da história daquela empresa. Porque a gente não compra a empresa. Eu não compro um produto. Eu não compro um iPad. Eu compro a história. Peraí, vem uma história por trás de cada produto. Então, a empresa somos nós. Nós vendemos nós mesmos, né? Então, é a nossa história que faz toda a diferença. E nosso podcast é bem assim. E a gente tem vários parceiros que inclusive, essa parceria tá aí, ó. O diretor aí, ó, falando, ó, a Prossiga. Plaquete. A Prossiga, a ASIAG e o Estúdio Corpo e Alma. Que a ASIAG, né? A gente sabe que a ASIAG é onde vai mesmo na mão, pega a mão do empreendedor e vai assim, não, peraí. É literalmente uma mentoria. Uma mentoria. Ele acompanha em todos os detalhes. Desde quando você vai... Desde a fundação até o desempenho do seu negócio. Eu quero empreender, o que é que eu vou fazer? Então você vai lá na ASIAG, né? Tem várias parcerias com várias empresas e ela vai te dar um norte para você. O Sebrae é parceiro da ASIAG. O Sebrae é parceiro da ASIAG. E a ASIAG, ela não é só para quem tem o CNPJ. As pessoas acham que a ASIAG não, eu tenho CNPJ, eu não tenho CNPJ, então eu não vou me associar. Não. Até para você também, que é pessoa física, CPF, você pode se associar. Você vende algo, eu vendo Natura, vou fazer propaganda aqui, vendo Boticário, né? Deixa eu botar as marcas, apesar que agora a Natura e a Avon é o mesmo dono. O mesmo dono, eles compraram, tá? E assim, a ASIAG, ela tem esse cuidado, esse olhar de ajudar todos que querem empreender. E o Estúdio Corpo e Alma, como o senhor estava lá, né, na nossa corrida, né? É um parceiro nosso. Que é seu parceiro também, Isso. Né? O estúdio. E eu costumo falar que o Estúdio Corpo e Alma, ela não cuida, já diz tudo, né? É corpo, alma. Corpo, alma e espírito. São tudo ligados. As meninas têm essa energia positiva para passar. E assim, eu tava... semana passada eu viajei, eu tive que ficar alguns dias ausente para ficar com uma amiga que fez uma cirurgia fora de Gravatá. E essa semana eu não pude ir. A semana passada, né? Elas me ligaram.
Dona Ângela, o que está acontecendo? A gente está sentindo sua falta. E a academia, o estúdio que faz Exatamente. isso, né? Estamos sentindo sua falta. E isso Geralmente a me turma gerou... só manda mensagem automática no sistema. Vai no WhatsApp ou para. Não tem esse tratamento esse humano. cuidado desse... Porque, inclusive, eu até esqueci de falar justamente sobre esse atendimento humano. A gente vai chegar. Agora, voltando, ó, já ia acabar, mas agora já gerou já uma pauta. Então, esse cuidado humano, sabe, que eles têm é totalmente diferente. É o diferencial que faz toda a diferença. Por falar em atendimento humano, a gente voltando, né, sobre TI, que a gente sabe que hoje o mundo vive da IA, tudo que está acontecendo no mundo está mudando constantemente, é muito rápido. E a gente veio de geração que a gente veio nascer do computador, das redes sociais, e hoje em dia... Não falo mais não para não entregar a minha idade. E hoje em dia, né, a gente está lidando com o que a gente via nos filmes, robôs. Então, como o senhor falou, são tratamentos robotizados. Eu recebi, uma época dessa, uma ligação de uma empresa me vendendo robô, né? Robô de atendimento. Sim, de atendimento. Conheço. E esses robôs, você tem que ter, lógico que você tem que ter, sua empresa já gera já um pequeno, médio, grande porte, né? Você tem que ter para facilitar em algumas coisas, mas o toque, o falar, o humano, sabe, de você não pode perder isso, não. Se porque buscar entender a pessoa. Porque as pessoas elas estão muito carentes disso, de conversar, de se abrir, porque elas estão tão presas aqui, ó. Porque aqui é o mundo nas mãos. E muitas das vezes ela quer só conversar, desabafar. Eu me espelho bastante nas Apos com relação ao atendimento. Eles vendem sapato online. Mas acredite, eles já fizeram entrega de pizza só para atender bem o cliente de madrugada. Tem histórias magníficas. As Apos têm um atendimento humanizado. Eles ouvem, eles param para entender sua demanda. E que faz toda a diferença. Então, você que tem uma empresa, nisso. Você tem que sim estar interagindo, você tem que estar por dentro. Porque a IA, eu tenho aí o meu mídia, né? O meu mídia fez esses vídeos, porque está bombando. E toda semana é uma coisa diferente. Né? E a gente tem isso também gera até medo. Por quê? Porque se a pessoa que está do outro lado ela não estiver preparada, não estiver com discernimento, ela acha um vídeo fake e acha que tudo ali é verdadeiro. Real. É verdadeiro. E hoje em dia tá tão bem feita que a gente tem até... Peraí, será que isso é fake? Será que isso é fake? Acho que não é não. Fica a interrogação, então, né? Fica aquela interrogação. E eu tava vendo uma entrevista do pai da IA. Não sei se o senhor já ouviu essa entrevista. E o que foi que ele falou na entrevista que me chamou a atenção? Ele que criou a IA. Só que depois que ele criou, muita gente começou a copiar. Muita gente modificou, muita coisa. E ele falou assim, ele que criou a IA, ele falou assim, eu criei para ajudar, para entregar mais, para ajudar a humanidade. Só que ela é uma arma. E eu vi que muitas que eu estava criando estavam ficando sem controle. E eu tive que desligar. É pesado isso. Bastante. É pesado. Então, assim, eu tive que desligar. E se alguém cria e não desliga? Se ela começa, como ele falou, ela estava querendo mandar no ser humano. Então, o ser humano, ele até falou, né? A gente tem a energia que a gente não precisa carregar a energia. Uhum. A gente não precisa recarregar nas fontes de energia. Exato. Então, isso gera na IA mesmo uma revolta. Então, para pensar, tá? Então, assim, a IA é uma coisa boa. A gente tem que usar a nosso bem favor. utilizada, né? Mas você tem que vigiar, porque tem coisas que é fora do normal, né? Posso deixar um recado pro pessoal? Pode sim. Gente, para finalizar, quero logo agradecer a oportunidade, a participação no podcast e deixar um recado para você que nos assiste, seja agora ao vivo ou que vai assistir mais para frente. Você não precisa apelar para ser exclusivo, como essa colega que você citou. Isso aqui não dá para você. Não precisa apelar para ser exclusivo. Apenas prossiga.
Simplesmente prossiga. Proteja seu veículo com quem protege o que move você. Tá certo. Então, ó, tá aí dado o recado. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que vocês participaram aí da nossa live. E próxima semana tem uma entrevistada especial. Quem não gosta, porque a gente sabe que a vida financeira é o cartão não, o coração da empresa, né? Então, o financeiro é o cartão. Então, se você não cuida do seu financeiro, a sua empresa tem tendência a quê? A falir, porque o caixa é rei. O caixa é rei. Então, essa pessoa, ela é uma rainha nas finanças. Então, próxima semana ela vai estar aqui dando várias dicas, conversando com a gente. Vocês não podem perder, tá? Eu já vou estar ligado. Próxima quinta-feira, a partir das 6h30, entre 6h30 às 7 horas da noite. Fiquem todos com Deus. Tchau. Deus abençoe a todos. E muito obrigada.